Olá, prezados alunos da turma DM37. É um prazer estarmos aqui para mais uma videoaula, a quarta desse ciclo e a última videoaula para encerrar a disciplina de benefícios, cargos e salários. Na aula de hoje nós vamos falar de planos de remuneração. Até aqui nós falamos sobre planos de benefícios e estrutura de cargos e salários. Então, planos de benefícios, todos os benefícios que os colaboradores têm como regalias, como recompensas, e a estrutura de cargos e salários para poder definir o que cada cargo vai receber em termos salariais e como definir essa estrutura como mais justa. Então, quando eu tenho tudo isso, eu consigo definir o plano de remuneração, que é o quê? Todo esse pacote para cada tipo de colaborador. Então, eu vou estar compartilhando a tela aqui do nosso material, tá? Então, o slide 4, que a gente vai acompanhar. Então, vejam aí. Vamos falar sobre plano de remuneração. Então, o que é a remuneração, gente? Ela constitui no mais importante custo das empresas é a recompensa dada aos funcionários em troca do desempenho das tarefas. Não é óbvio que alguém trabalhe de graça e ninguém invista sem receber algum retorno. Então, a fala do Chiavinato. Então, a gente pode dizer que a remuneração, gente, é o conjunto, tá? É o conjunto de todas as formas de ganho que um colaborador recebe. Então, muitas vezes a gente erra. Alguém pergunta assim, qual é a sua remuneração lá? Eu ganho R$ 2.000. Não, R$ 2.000 é o seu salário. A minha remuneração eu recebo 2.000 de salário e tenho isso e aquilo de benefícios. Isso é a minha remuneração. É todo o pacote. Então, a remuneração é um processo que envolve todas as formas de pagamento ou de recompensas dadas aos funcionários decorrentes do seu emprego. É o pacote de recompensas quantificáveis que o empregado recebe pelo seu trabalho. E abrange 3 componentes. Então, a remuneração é composta de incentivos salariais, de remuneração básica, que é o próprio salário, e remuneração indireta ou benefício. Então, toda remuneração indireta é o benefício, é algo que você recebe indiretamente pela empresa. A remuneração básica é a remuneração direta, é o próprio salário, o valor financeiro. E o incentivo salarial é aquele plus, aquele adicional que a gente recebe, ok? Então, classificação de remuneração, ela pode ser classificada como fixa, então pode ser uma remuneração estabelecida, então independente se eu trabalho mais ou menos, a remuneração é a mesma. Ou remuneração variável, que é aquela que vai variar de acordo com o grau de produtividade que você entrega, tá? Então ele é remunerado pelo que ele produz. Em questão de motivação, gente, a remuneração fixa não é vista como bons olhos, pois não incentiva a aceitação de riscos e responsabilidades. Por outro lado, facilita o controle de padronizar a distribuição de salários e bases de cálculo para a folha de pagamento. Então, pensa só, para o RH é muito mais cômodo que se pratique a remuneração fixa, porque todo mês o cálculo vai ser o mesmo na hora de tirar o INSS, o fundo de garantia, o imposto de renda, tá? Porque o salário é sempre o mesmo. Mas aquele profissional que tem uma remuneração variável, todo mês o RH vai ter que fazer um cálculo diferente. Por quê? Porque a remuneração dele pode variar de acordo com a produtividade que ele entrega durante todo o ano. Então, todo mês vai mudar. Então, isso traz mais trabalho para o RH. Tá? Então, quem trabalha na área de folha de pagamento, quando se pratica dentro de um departamento muita remuneração variável, aquele camarada fica doidinho para calcular tudo isso. Tá? Classificação. Então, o salário mínimo é a menor remuneração de um colaborador. Então, aquela empresa que só paga o salário mínimo e não dá nenhum benefício, essa é a remuneração, porque só tem o salário. Tá? Então, o salário mínimo é a menor remuneração, através de uma intervenção do Estado, sendo assim, mesmo em um sistema flexível, o mínimo que se deve recompensar um funcionário é estipulado pelo governo. Então, todo o governo ele estipula um salário mínimo nacional e também tem os salários mínimos regionais por estado, né? Então, tem estados que até põem o salário mínimo um pouco até acima do que o piso salarial do nacional,
ok? Nunca abaixo do salário mínimo nacional, tá? Então, exemplo, se hoje o salário mínimo nacional é 1.000, tá? Mas, por exemplo, o governo de São Paulo estipula que é 1.050 o salário mínimo regional, tá? Então, o que acontece? Qualquer empresa do estado de São Paulo, ela é obrigada a estar pagando o salário mínimo regional, ok? Recompensas, pessoal. A recompensa organizacional podem ser financeiras e não financeiras. E as recompensas financeiras podem ser classificadas como diretas e indiretas, tá? Então, o que é uma recompensa? A recompensa ela pode ser o salário, ela pode ser o benefício, ela pode ser o incentivo salarial, tá? Tudo que é financeiro, ou seja, em termo monetário, como a gente estudou lá na classificação de benefícios, e que seja direta, é diretamente pago ao colaborador. E a indireta, por exemplo, quando eu recebo um vale combustível, isso vem para mim num vale, num cartão, né? Isso é uma recompensa financeira indireta, porque você recebe indiretamente no cartão, tá? E diretamente quando você recebe dinheiro, por exemplo, o reembolso de medicamentos, você recebe o valor financeiro, tá? Então é uma recompensa financeira direta. Já a remuneração não financeira engloba reconhecimento, estabilidade, qualidade de vida, promoção, autonomia, tá? Então tudo que não envolve dinheiro propriamente dito é a não financeira. Remunerações diretas são o quê? Salários, comissões. Indiretas, férias, gratificações, quinquênio, 13º e 14º salário. Então, tem empresas, por exemplo, que pagam 14º salário. Tá? Pagam quinquênio. O que é isso? Quinquênio é quando a pessoa faz 15 anos de casa. Tá? Então, 15 anos de casa, existe uma gratificação em algumas empresas. Tá? Então, tudo isso aí pode ser feito. Ok? Próxima. Aí, gente, a gente já tinha falado de salário, já tinha falado de benefícios. Que incentivos salariais são esses? Então, a gente vai falar sobre alguns incentivos. Tá? Primeiro incentivo que a gente vai falar do grupo dos incentivos de curto prazo. É aquele que é estabelecido há um tempo curto. Tá? Primeiro tipo é o bônus e premiação. Tá? Então, o que é o bônus e a premiação? Ó, descrição. Esse programa prevê a avaliação a curto prazo mediante um conjunto de indicadores e metas previamente acordados. Sendo o pagamento do bônus efetuado após a apuração dos resultados, o valor pago é em dinheiro. Então, esse bônus e premiação, digamos, tá? Alguma empresa ela pega e fala assim: olha, nós temos uma meta a ser batida, tá? Geral. Tá? Então, vamos supor, todo vendedor tem a sua meta pessoal, mas a meta em equipe é X. Uma vez que essa meta for batida por toda a equipe, todos da equipe receberão um valor financeiro. Todo mundo vai ter direito a um vale de R$1.000. Tá? Então, isso é um bônus e premiação. Tá? É um incentivo para que todo mundo trabalhe em equipe e alcance aquela meta coletiva. Tá? Então, bônus e premiações geralmente é um programa de uma meta coletiva, ok? Então, bônus e premiação, tá? Diferente de premiação de venda, essa é individual. Então, bônus e premiações, essa é coletiva, que é curto prazo. Então, vamos supor, eu quero que a equipe de 10 vendedores atinja R$500 mil em venda no mês, tá? Então, isso dá no mínimo R$50 mil de meta individual por vendedor. Então, cada vendedor tem que vender 50 mil. Sendo que nem todos os vendedores, às vezes, conseguem bater a meta individual, mas se a meta coletiva é batida, tá? Existe um bônus e premiação a ser dividida. Então, é exatamente isso. Outro incentivo que a gente até colocou no benefício, tá? Então, ele, ao mesmo tempo que é um benefício, ele é um incentivo salarial. É a participação nos lucros e resultados. Tá? Só que ele já é um médio prazo, geralmente ele está estabelecido, tá? Geralmente anualmente. Então a descrição segue a mesma lógica de bônus e prêmios, ele é coletivo, tá? É um resultado em conjunto, porém ele é uma prática consagrada no Brasil por meio da Lei 10.100, número 10.101,
Que disciplina como esse incentivo deve ser implementada e estabelece incentivos de redução de encargos trabalhistas para empresas que adotarem esse modelo. Então, a empresa que paga a PLR, ela tem desconto lá nos encargos trabalhistas, nas obrigações fiscais dela anualmente. Tá? Então, a participação nos lucros também vai ter alguns objetivos individuais e coletivos para que essa equipe cumpra e, sendo atingidos esses objetivos, é feita uma distribuição anual de valor. Ok? Outro incentivo muito praticado de curto prazo é o comissionamento, a comissão de vendas. Então, isso aí já é individual. Então, cada vendedor, de acordo com a venda que ele faz, ele tem direito a comissões. Então, ele é um incentivo salarial mais praticado para quem trabalha na área comercial de mercados. Tá? Alguns departamentos da área de marketing também são comissionados, tá? Porque faz parte da área comercial. Então, é focalizado na força de vendas. Na sua abordagem tradicional, implica o pagamento de um percentual sobre as vendas realizadas. Então, sobre cada venda, o vendedor está ganhando o seu comissionamento. E aí vem o prêmio de vendas, tá, pessoal? Esse é diferente, tá? O prêmio de vendas, ele é um programa também voltado para a força de vendas, tá? É mais individual, prevê o estabelecimento de um indicador de meta para a equipe de vendas individualmente, o pagamento de um bônus mediante o alcance ou superação dessas metas. Esse prêmio de vendas, ele tanto pode ser financeiro como não financeiro. Exemplo, o vendedor que bater a meta, além de ter direito à premiação por equipe, ele pode ganhar uma viagem, tá? Uma viagem com tudo pago para sua família. Então, é um prêmio de vendas, tá? Então, incentivo. E não só a questão de vendas, mas podem ter objetivos secundários. Exemplo, incentivar a realização de outros objetivos. Redução na inadimplência dos clientes, desenvolvimento de novos clientes. Então, por exemplo, vamos supor que o vendedor, além de vender, ele tenha que todo mês cadastrar 10 novos clientes. Tá? Essa é a meta pessoal dele. Se ele bate essa meta, ele tem direito a uma premiação de vendas. Ok? Então, isso vai de acordo com a política da empresa. Tá? Então, é pago um incentivo para esse colaborador para que ele alcance esses objetivos secundários. Ok? Agora falaremos dos incentivos de longo prazo. Então, nós temos o primeiro aí, que é a participação acionária, gente. Existem empresas, tá, que são as de capital. Existem empresas, sociedade anônima, que elas podem ser de capital aberto ou de capital fechado. Existe uma diferença. Qual é a sociedade anônima de capital aberto? É aquela onde qualquer pessoa pode adquirir ações, tá? Comprar ações. Então, a gente tem a participação acionária principalmente para empresas de capital fechado, ou seja, as ações são fechadas. Ela é restrita, não é qualquer pessoa que pode comprar ações da empresa. Então, a participação acionária, geralmente esse tipo de incentivo ele é mais para as pessoas que estão no nível estratégico, gerentes, diretores. Então, mais do que um colaborador, esse cara pode se tornar um sócio da empresa. Então, dependendo do objetivo que ele atinge, ele pode ganhar direito a comprar ações da empresa, a participação acionária. Tá? Então, geralmente isso é dado ao colaborador quando a empresa ela é de capital fechado. Ok? Então, se ele atinge um determinado objetivo, a empresa abre a concessão para que ele, com o seu próprio capital, ele possa investir o seu dinheiro nas ações da empresa e ter retorno financeiro com isso também. Tá? Então, são incentivos de longo prazo. Às vezes, ele vai ter um objetivo para 2 anos. Exemplo, o gerente operacional ele precisa, em 2 anos, dobrar a produção. Essa é a meta dele. Tá? Então, se ele bate a meta com isso, ele ganha o direito de se tornar um acionista da empresa. Outra é a ação virtual. Essa já é para aquela empresa de capital aberto. Tá? Esse modelo garante a oportunidade de receber no futuro um valor correspondente
a um certo número de ações da empresa. Tá? Então, toda empresa que tem um capital aberto, ela tem a disponibilidade de qualquer pessoa comprar ações. Sendo que, se eu desenvolvo um trabalho bem feito, eu consigo alcançar alguns objetivos da empresa, a empresa ela não vai pedir que eu compre, ela já vai me conceder cotas dessas ações virtuais. Tá? Então, a diferença entre ações virtuais e participação acionária é essa. A participação acionária eu tenho a opção de adquirir, o direito de adquirir essas ações, porque o capital é fechado. Aqui já é capital aberto. Tá? A empresa de capital aberto ela dá a concessão da ação a quem quiser. Tá? E essa pessoa, que se ela tiver cumprido alguns objetivos que a empresa estabelecer, ela vai dar a ação, uma cota de ação para ele. Tá? E aí vem o bônus diferido, gente. Esse daí é para os altos executivos, tá? Das grandes companhias. A avaliação de resultados está atrelada a um período menor do que o pagamento do bônus, pois parte do bônus do executivo é diferido por um certo período. O valor pago é em dinheiro. Tá? Então, o que é o bônus diferido, gente? Então, vamos dar um exemplo. Se um executivo ele é contratado para gerenciar o departamento de marketing e a estratégia da empresa é a seguinte: se esse novo colaborador, ele em 3 anos, ele conseguir dobrar a cota de anúncios que essa empresa consegue produzir e captar clientes na televisão ou em meios de comunicação em 3 anos, tá? Isso vai trazer um retorno financeiro muito significativo para a empresa. E aí, como ele conquistou isso, ele tem direito a um certo bônus diferido. O que pode ser esse bônus diferido? Diversas ações. Tá? Por exemplo, vamos supor que a empresa com isso alcançou 10 milhões de faturamento. Ele possa ter direito a 0,5% desse faturamento. Tá? Então, imagina, 0,5% de 10 milhões é um alto valor, um valor bem significativo. Né? Então, isso seria o bônus diferido, é um incentivo e tanto a longo prazo para que esse gerente ele alcance esse resultado. Tá? Prevê avaliação de resultados a longo prazo, pagamento de bônus após a apuração desses resultados. O valor é pago em dinheiro, como a gente disse. Tá? Então é isso, gente. Fechamos a incentivos salariais. Agora a gente vai falar de alguns tipos de salário no que diz respeito à remuneração. Os salários, gente, eles podem ser pagos por unidade de tempo, por resultados e por tarefas. Tá? Então também é um conhecimento importante para a gente. O que é a salário por unidade de tempo? É aquele profissional que trabalha por hora, por tempo, tá? Por contrato. Então, às vezes, por exemplo, uma empresa ela contrata um engenheiro para realizar uma obra. Então, às vezes, ele estabelece um contrato ali de unidade de tempo. Tá? Então, eu vou estar aqui durante a execução da obra. Essa obra vai estar em 6 meses. Então, vocês vão me pagar, tá? Durante esses 6 meses. Tá? Então, como diz aqui, constitui-se do fato do colaborador estar à disposição da organização, por isso são tratados horistas ou mensalistas, tratados temporários. Tá? É comum ouvir pessoas dizendo que recebem por hora trabalhada também. Tá? Por exemplo, o advogado, ele trabalha muito para as empresas por esse tipo de salário, por unidade de tempo, por horas trabalhadas, por honorários que ele cobra em virtude do tempo empregado. Quem trabalha muito com isso são os consultores. Eu, por exemplo, de vez em quando eu realizo esse tipo de trabalho para algumas empresas. Eu cobro por hora que eu trabalho para essas empresas. Tá? Então, meu salário é estipulado por hora trabalhada. Já o salário por resultado é aquele que, não, eu vou trabalhando para você, mas se eu alcançar o resultado, você tem que me pagar X. Tá? Então, muitas vezes, o consultor ele pode tanto cobrar por unidade de tempo como por resultado. Olha, eu vou trabalhar para você, eu desenvolver um trabalho para você. Se você alcançar o resultado esperado, você vai ter que me pagar 10 mil reais, por exemplo. Tá? Então, a empresa ela vai pagar de acordo com o resultado que eu produzi, não pelas horas que eu empregar. Porque, muitas vezes, o projeto que esse consultor, esse advogado, esse engenheiro ele vai empregar, pode levar mais horas do que a gente se espera. E aí fica muito caro para a empresa. Então, muitas vezes, é tratado um contrato pelo resultado. Tá? E o salário por tarefa é uma fusão do salário por unidade de tempo e do salário por resultado. Em uma organização pode ser adotado os 3 tipos de salário. Isso vai depender dos valores que a empresa
utiliza. Então, às vezes, você pode ser contratado para realizar um tipo de trabalho, mas aí surge um outro, você vai e faz um outro. Então, isso é por tarefa. Então, por exemplo, eu sou um consultor, eu fui contratado para dar um jeito no financeiro, mas a empresa também está com um problema na área de recursos humanos. Então, ou seja, eu tenho um contrato para poder trabalhar na questão financeira e também gero um outro para a questão do recursos humanos. Então, tudo isso aí pode se resumir a um contrato por tarefa, tá? Então, até a nossa contratação CLT, ela pode estar envolvendo tudo isso, né? Por exemplo, você quando trabalha de carteira assinada, você pode estar sendo contratado para realizar tarefas, então o teu salário ele é dividido por tarefas e também por unidade de tempo, porque você tem o contrato de 44 horas semanais, tá? Então o salário, a empresa pode estipular o salário dessas 3 formas, usando 2 mescladas ou até as 3 ao mesmo tempo, tá? É só para vocês entenderem quais as diversas formas que a empresa pode remunerar um profissional, tá? E, para finalizar a nossa aula de hoje, vamos falar sobre modelos de remuneração estratégica, tá? E a gente tem pelo menos 7 aqui. Então, vamos falar, e esse aqui vai até constar em um dos exercícios que vai estar aí para vocês na atividade dessa aula, tá? Então, primeiro vamos falar de remuneração por habilidades. Então, aqui são estratégias ao qual a empresa ela vai pensar em formas de remunerar o colaborador de acordo com a estratégia que ela utiliza. Então, por exemplo, qual o critério que uma empresa pode usar para promover um colaborador? Então, a remuneração por habilidades é uma estratégia, porque ela vai recompensar o desenvolvimento do conhecimento adquirido e respectiva habilidade fixada como meta. Então, por exemplo, se hoje eu entro como um assistente administrativo 1 de uma empresa e almejo virar um assistente administrativo 2, esse colaborador ele precisa entender que eu preciso adquirir habilidades, tá, que hoje eu ainda não tenho, que o assistente administrativo 2 hoje já possui, tá? Então, quando eu passo a ter todas essas habilidades e a minha gestão ela identifica isso, ela vê que essa pessoa já está precisando ser equiparada a o novo cargo, tá? Essa promoção lateral de assistente administrativo 2 ou analista, tá? Só que isso por habilidades, pelo que eu faço no dia a dia. Só que quando eu vou verticalizando essa promoção, eu vou para a remuneração por competências. Por quê? Porque às vezes para eu ser de assistente administrativo para analista, vai me exigir uma competência nova, um conhecimento diferente. Exemplo, a minha formação. Hoje eu sou um técnico em administração, sou um assistente. Mas para que eu seja um analista, a empresa exige que eu tenha o quê? Uma faculdade em administração, tá? Então, é a competência que vai fazer com que eu tenha o direito de ser promovido. Então, a competência é isso. Parecida com a remuneração por habilidade, mas ela é aplicada aos níveis mais gerenciais da empresa. A anterior ela é mais ligada ao nível operacional, tá? Próximo, participação acionária, que é aquele incentivo salarial que a gente falou, ele é um modelo de remuneração estratégica, tá? Então, eu vou estar motivando o meu colaborador na remuneração dele quando eu concedo a ele participação acionária, se ele consegue atingir algumas metas da empresa, tá? Então, conforme está escrito aqui, tá? Vocês leiam com calma. Próximo modelo de remuneração estratégica é a distribuição de ganhos. O que é a distribuição de ganhos, gente? Isso é muito simples. Esse sistema remunera a participação através de ideias e sugestões dos níveis inferiores da pirâmide organizacional ao resultado da organização. Então, gente, o que é isso? Às vezes eu estou com um desafio lá na operação ou na produção, eu falo, poxa, eu preciso de uma ideia de vocês para que a gente melhore o tempo de máquina da nossa empresa. Aquele que der a melhor ideia e que seja uma ideia que funcione, quando a empresa chegar aos resultados, será feita uma distribuição do lucro que a gente tiver, tá? Então, a gente pega toda aquela identificação do ganho financeiro,
a gente vai e distribui entre aquele setor esse ganho, tá? Por quê? Porque aquele setor ele colaborou com alguma ideia e sugestão que funcionou na prática. Então esse é o modelo de remuneração por ganho, porque alguém sugeriu algo que deu muito certo, tá? E toda a equipe sai ganhando. Já a distribuição de lucro, gente, tá? Essa permite contemplar com valor financeiro funcionários da empresa em função dos resultados apurados ao final de um determinado período, tá? Então, esse daí, né, distribuição de lucro é exatamente o quê? A PLR, tá? Então, a PLR, ou seja, quando toda a empresa ela contribuiu para alcançar o sucesso financeiro de uma empresa, tá? E houve lucratividade, a empresa ela volta isso distribuindo esses lucros. Então, a distribuição de lucros é a PLR, tá? Já a remuneração por resultados é a forma mais praticada nas empresas brasileiras, vincula o desempenho individual aos resultados organizacionais. O que é um modelo de remuneração estratégica por resultados? É quando a empresa ela dá comissões, premiação de vendas, tá? Ela estabelece metas individuais para que aquele indivíduo ele tenha maior possibilidade de ganhos para a empresa e também para ele próprio. Então é o que a gente mais vê por aí, principalmente na área comercial. E o último, alternativas criativas. Esse daí já é mais ligado a formas de reconhecimento, premiação, tá? Não é em termo financeiro, tá? Alternativas criativas podem ser prêmios, gratificações, outras formas de reconhecimento muito utilizada como apoio para implementar ações específicas, tá? Então, digamos que aqui eu quero premiar uma ideia criativa de apenas um colaborador. Alguém deu uma sugestão de como resolver uma situação nova aqui na empresa, um determinado problema. Se alguém vai dar uma ideia e que funcione, esse funcionário que deu a ideia ganhou uma viagem com tudo pago, tá? Para a Disney com a família. Então, isso é um modelo de remuneração estratégica por alternativas criativas, tá? E assim eu fecho a matéria da nossa disciplina, pessoal. Tá? Foi um prazer enorme, tá? Mesmo que a distância, estar lecionando para vocês dessa forma. Tá? Façam as atividades dessa videoaula, tá? E em breve estarei fazendo as orientações de como será a nossa avaliação final da disciplina, tá? Para poder fecharmos a pontuação e, se Deus quiser, a aprovação de todos vocês. Tá? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e estamos juntos.